Boa noite a todos. Mais uma vez sejam bem-vindos a uma live do Becri para atualizarmos os nossos cotistas, né, sobre assuntos do fundo de investimento. Mais uma vez agradecer a participação de vocês, que engrandece aqui o nosso evento, né? Salientar que esse canal está aberto, né, para todos os cotistas e a gente reforça aqui o convite para que mais e mais cotistas participem para esclarecer todas as dúvidas diretamente com a equipe de gestão aqui, né? As dúvidas nesse canal eles podem ser sanadas através de um chat, né, que no canto inferior direito tem ali uma interrogaçãozinha com um P, um I comercial e um R. Aí eu peço só a gentileza de encaminhar as perguntas para os membros de equipe. Eu estou com alguns colegas aqui me ajudando na condução da live, tá? Bom, deixa eu compartilhar aqui o relatório do mês de fevereiro. João, quando tiver compartilhando, se você puder me Tá, avisar, tá ok já, estamos vendo aqui o tá relatório. ok, né? Uhum. Beleza. O pessoal, aqui é o relatório do Becri referente ao mês de fevereiro, né? A gente sempre, inicialmente, uma coisa meio repetitiva, né? Que a gente sempre fala para todos os cotistas e muitos, às vezes, não acompanham todo mês. Às vezes, a gente tem cotistas novos, então a gente precisa aqui sempre reforçar nesses canais de comunicação, que é o mailing list do Becri, aqui já na página inicial, que é a gestão dtvm@banest.com.br. Então, peço que se cadastrem, para que tenham acesso às informações da gestão, né, diretamente. Reforço, né, mais uma vez, acho que já falei, mas é sempre bom reforçar esse evento aqui que tradicionalmente a gente faz todo mês após a divulgação do relatório, que é uma oportunidade de interagirmos, né, e tirar os cotistas tirarem todas as dúvidas sobre o BRICRI. Né? É um esforço que a gente faz de manter a transparência, né, e sempre estar ali em contato com os nossos cotistas, né? Aqui é uma parte inicial, como eu falei, uma parte assim mais fixa, que não muda tanto. Aqui fala algumas características do fundo, o nome do fundo, CNPJ, administrador, gestor, público-alvo, taxas de administração, quantidade de emissões. Então, é uma formação das características do fundo, né? Aqui a gente chama atenção para as demonstrações financeiras através de uma mini DRE, tem ali um resumo, né, das principais receitas e despesas do fundo. Então, a gente percebe aqui uma evolução nos últimos 6 meses, né, de como o fundo se comportou em relação às despesas e receitas. Desde o início, né, o fundo teve um resultado de quase 300 milhões em juros e correção, vinda dos certificados recebíveis imobiliários, dos fundos imobiliários que a gente investe, né, que já investiu ao longo dessa trajetória, mais de 35 milhões. Né? Então, é interessante, né, olhar essa mini DRE, né? E também as despesas, né, que compõem, né, esse quadro, que é interessante, né, que aí, no final das contas, compõe esse resultado líquido que vai gerar essa distribuição. Né? Nesse quadro aqui, a gente dá para fazer uma continha simples aí a respeito do número de dias úteis versus resultados, para ver se a gente está melhorando, se não está melhorando, se está piorando, né, a rentabilidade. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho como é que é calculada essa rentabilidade, que tem alguns fatores que influenciam, né, número de dias úteis, a inflação, se ela foi maior ou menor, corrige, né, os ativos. Então, é variável, mas dá uma boa noção para o cotista do que está acontecendo para o fundo, né, com o fundo de investimento. Né? Então, aqui a gente entra também numa parte onde a gente comenta o montante que foi distribuído, né, de 0,72 por cota no mês de fevereiro, com um dividend yield aí de mercado de 0,96, líquido de imposto de renda, né, obviamente. Fala um pouco sobre o GPM, que o GPM é o
o índice de correção de fundo, né? O benchmark, né, de PM+6. A gente tem aqui um demonstrativo também, uma evolução, né, por mês, né, dos últimos 12 meses aí, de como se comportou o patrimônio líquido, cota, distribuição de rendimentos, quanto foi distribuído por cota, rentabilidade efetiva, o dividend yield de mercado, né? O percentual líquido, por exemplo, do CDI, né, de 121%, né, que isso é uma distribuição bastante interessante. O excedente acima do IGPM que o fundo, né, tem entregado, né? Então, são informações, como eu falei, que agregam para o cotista para uma tomada de decisão mais assertiva, né? Aqui a gente tem uma evolução do dividendo do fundo, né, dos rendimentos do fundo, relação dividendo, a linha aqui, a relação dividend de mercado, e ali a barrinha, quanto foi distribuído por mês. Então a gente percebe aí ao longo, né, desses 12 meses que nós temos uma distribuição que ela é bem consistente, né, e que a gente tem conseguido manter uma distribuição bem resiliente, apesar, né, de alguns ativos estressados na carteira. Aqui, como eu falei, é um esclarecimento, né, que a gente coloca de como é apurada o rendimento, a distribuição do rendimento. Então, acho que vale a leitura para que o cotista ele fique atento, né, entendendo bem como é que a inflação impacta na distribuição de rendimentos e muitas vezes fazer aquela comparação, né, que a gente comentou mais no início, a respeito de dias úteis, o que influenciou, o que pode não influenciar, e a gente está à disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa persistir, né? Aqui um quadro também um gráfico com a composição, né, desse rendimento, o que foi correção monetária, o que foi juros, né? Aí a gente entra aqui na composição da carteira propriamente dita, e aí está em ordem decrescente, né, por participação. Nós temos aqui no canto direito uma coluninha chamada status, que a gente marca ali aquele ativo que está em dia com suas obrigações, um xizinho vermelho, aquele ativo que está com inadimplência, e uma exclamação amarela aí, aquele ativo que porventura está com algum waiver na carteira. Então a gente tem aqui uma carteira bem diversificada, bem pulverizada, que a gente acredita muito na qualidade dela, embora a gente tenha, assim, alguns ativos que estão estressados, né? Por exemplo, é o caso do PWAM, circuito de compras. Nós vamos detalhar mais à frente o que está acontecendo com esses ativos, né? Bom, aí seguindo aqui, né? Então acho que é bem interessante passar o olho, entender, né, esses ativos. Se tiver alguma dúvida, como eu disse, estamos à disposição através dos nossos canais de comunicação aqui, né, hoje, inclusive, para a gente esclarecer qualquer dúvida. Então, aqui tem um CRI-Croton também, a gente pode comentar. Aqui tem alguns fundos de investimento que a gente tem participação. E aqui, como eu falei, a legenda, né, daquela coluninha ali, que é bastante interessante entender, né? O CRI que está inadimplente, o CRI que tem algum waiver, e a grande maioria da carteira que é de uma excelente qualidade e está entregando resultado interessante. A gente coloca aqui também a composição, né, da carteira, do spread, né, em relação aos indicadores que a gente tem. Os ativos que nós temos na carteira, majoritariamente CRIs, né, nós já nos pronunciamos diversas vezes que a nossa intenção é ter apenas CRIs na carteira, né, fazermos das posições de fundo de investimento que nós temos. Composição da carteira, nós temos uma preferência por séries sênior, né? A participação de série mezanino, subordinados são praticamente muito pequena, né? Quase desprezível. Como está a composição com os setores, qual é a duration dos ativos, como está distribuída
geograficamente os empreendimentos que compõem a carteira do ativo, do fundo. Desculpe. Aqui a gente entra no comentário, né, do mês de fevereiro, propriamente dito, né, onde a gente destaca alguns acontecimentos no fundo, né? A gente relata aqui que nós temos um caixa aqui de 46 milhões, 7,76% do fundo. Desse valor, o montante que foi destinado à distribuição de rendimentos, 4,5 milhões. Como foi distribuído esse rendimento? Como eu já falei, 0,72, um dividend yield de 0,96, 29%, né, de referente à correção monetária, 71% de juros. Aqui a gente também destaca, né, assim, com muita satisfação, que em fevereiro agora nós ultrapassamos o total de R$ 100 por cota distribuídos de rendimentos desde o IPO do fundo. No fundo, ele nasceu com a cota aí, base 100. Em fevereiro agora de 2024, nós entregamos R$ 100 para os cotistas, né, desde o início do fundo. Então, isso é um marco importante. Isso demonstra o nosso comprometimento com entregar resultados, né? A carteira do fundo também com ativos de qualidade. Assim, realmente vale destacar, né, esse momento, né? Bom, na linha seguinte, a gente comenta aqui também a respeito de um CRI, né, que nós adquirimos, né, um CRI Espaço Y, que foi no montante de 15 milhões, né, um CRI corporativo, lastreado em contrato atípico de aluguel, lá localizado em Brasília, tendo como locatária a BB Tecnologia, a subsidiária lá do Brasil, com remuneração de IPCA mais 6,68, né? Pagamento mensal de juros e amortização, vencimento em 2033. É um CRI que a gente entende que agrega, traz segurança para a carteira, né, de um devedor bem interessante, né, e ainda conta com a garantia da alienação fiduciária do imóvel, né? Então, na linha que a gente tem seguido ultimamente, né, da compra de ativos que nós fizemos para a carteira do fundo, nós estamos buscando maior qualidade dos ativos, ativos com boa garantia e com taxas de retorno compatíveis também, bem interessantes, né? Então, essa foi a aquisição que nós fizemos aí no montante de 15 milhões no mês de fevereiro. Ainda no mês de fevereiro, um CRI da carteira que nós já tínhamos na carteira, que era o lote 5, ali aproximadamente 15 milhões de reais, né? Ela resolveu liquidar antecipadamente esse CRI e emitir um novo CRI, né, com mais ou menos as mesmas características, mas com algum aperfeiçoamento no modelo, né? Com fundos dedicados para determinadas despesas, agregando algumas garantias de outros empreendimentos, né, para dentro da operação. Também buscou assim, aumentar, né, o valor captado em 35 milhões, né, e prepagou o CRI anterior, que era IPCA mais 9, para IPCA, e lançou um outro IPCA mais 10. Né? E esse novo CRI, ele já entrou na carteira do BCRI, mas entrou agora nesse mês, então não compõe esse relatório, vai compor o relatório do mês seguinte, mas como aconteceu, a gente já está antecipando, né, essa informação. Né? Então, foi adquirido um volume de 10 milhões, e nós optamos por reduzir um pouco a exposição no ativo. Né? Não que a gente ache que o ativo seja necessariamente ruim, tem algum tipo de problema, muito pelo contrário, mas, como eu falei, nós estamos buscando uma maior, né, setores mais resilientes. Né? Obviamente que a gente precisa fazer um mix entre setores mais resilientes, alguns ativos que entregam um pouco mais de taxa, para que a gente continue entregando uma rentabilidade interessante, um pouco acima daquela que a gente da média. Né? Então, a gente busca também esse mix entre operações
muita segurança, com operações também que entregam um pouco mais de retorno, né? Então, mas nesse momento que a gente está vivenciando, que a gente está atravessando, nós aproveitamos esse pré-pagamento para reduzir a exposição nesse setor, né, comprando um pouco menos do que a gente tinha em carteira. Desculpa, estou com uma tosse aqui. Bom, como a gente comentou no relatório do mês passado, nós tivemos aqui a assembleia de dois CRIs que nós temos na carteira, né? Primeiramente, nós vamos falar do CRI WAM, que deliberou sobre a reestruturação da operação, né? Nós votamos contrário, né, aos itens da Assembleia, mas a Assembleia, os outros investidores do CRI, né, resolveram, né, aprovar a concessão do waiver e pagamento de juros e amortização desse ativo até 2025. Nós já havíamos concedido um CRI para esse ativo um waiver de juros e amortização ao longo do ano passado, e agora a gente está, os cotistas, os crisistas, né, credores da operação resolveram também dar esse waiver para essa operação de juros e amortização. Além disso, né, foi aprovada a compra de todas as ações da WAM pela Land Maastricht, né? E com isso a operação perde a garantia e a fiança dos antigos sócios do WAM, né? O CRI se manteve inadimplente no mês de janeiro, período anterior à Assembleia, ou seja, a partir do dia 1/3, com essa aprovação, o CRI está com waiver, né? Deixa de estar tecnicamente inadimplente, mas está com esse waiver e está sem fluxo nesse período, nesse momento. A partir do dia 1/3 também, né, nós tivemos na Assembleia do CRI Circuito de Compras, que aprovou um novo fluxo financeiro para a operação e a postergação do vencimento da operação. Foi aprovado que a devedora vai pagar 60% da parcela de juros até dezembro de 2024. A partir de 2025, ela vai pagar 75% dos juros devidos e volta, né, ao pagamento dos juros de 100% em 2026. Né? Com relação à amortização, foi concedida uma carência e pagamento único na data do vencimento da operação, que passa para 2040. Né? Então, postergou o vencimento da operação em 15 anos. Da mesma forma, nós nos posicionamos contrário a esse movimento, mas a Assembleia do Ativo foi soberana, né, e decidiu por aprovar essas alterações. A gente espera que, a partir desse novo fluxo, né, dessa nova fluxo de pagamentos, que a gente tenha os ativos performando adequadamente conforme esse novo fluxo, né, que a gente não tem mais nenhum tipo de surpresa em relação ao fluxo combinado. Aí a gente fala um pouco sobre o que aconteceu em fevereiro, o IPCA, que, como eu falei, acaba impactando, né, na correção dos ativos, o que entra para pagamento do rendimento, que influencia o pagamento do rendimento, né? Apresentou uma alta de 0,83, resultado de 4,5 em 12, acumulado em 12 meses. Com isso, né, o índice ficou ali no teto, né, da meta estipulada pelo Banco Central. O IGPM também, que a gente tem alguns ativos atrelados, ele encerrou o mês aí de 0,52 e acumula menos 3,76 em 12 meses. A gente aproveita, né, para essa comunicação aqui nesse relatório para reforçar o mailing list, né, do BCRI, e convido os cotistas para se cadastrarem, né, e ter acesso a todas as informações que o gestor disponibiliza. Além disso, né, a gente também, nesse relatório, a gente coloca um quadro resumo das operações que estão com algum tipo de estresse, né? Seja por waiver, ou seja por estarem inadimplentes, né? Então,
Em fevereiro, encerramento de fevereiro, nós tínhamos aí o circuito de compras com inadimplente, como eu já expliquei aquela situação lá de 60% dos juros até 2024, 75% dos juros em 2025, e a partir daí com 100% dos juros para 2026, e uma alteração na data de vencimento do CRI. CRI GVI está com waiver, né, já foi concedido acho que no dia 22 do mês passado, salvo engano, foi deliberada a concessão do waiver de juros e amortização, né, até dezembro de 24. E aqui também a gente chama a atenção que a Assembleia, embora nosso voto também a gente não concordou com isso, mas houve uma redução nos juros da operação de 10,50 para 7%. Né? O CRI Proto é um CRI que está inadimplente. Nós fizemos um processo de renegociação com o devedor, mas nesse acordo ele voltou a descumprir prazo, então a gente está... Desculpe, não o CRI Proto. O Scanix, tá? Eu confundi aqui os CRIs. O CRI Scanix, nós fizemos uma renegociação com o devedor, ele voltou a descumprir prazos, e agora a gente voltou para o processo de judicialização que está em curso. O CRI Proton é um CRI que a devedora, né, do fluxo, ela entendeu que não deveria pagar o fluxo da operação, porque ela fez benfeitorias na unidade, entregou as chaves. A gente discorda completamente dessa tese, já reforçamos aqui várias vezes. E houve aqui um pedido deles para uma revisão arbitral, e nós, né, a securitizadora, visando defender os interesses dos titulares do CRI, entrou com um novo processo arbitral face à Anhanguera. Né? E o CRI WM, como eu comentei, é aquele CRI que a gente aprovou o waiver, né, de juros e amortização até janeiro de 2025. Né? No final, a gente tem aqui um quadro resumo, né, da liquidez, como é que foi a negociação mensal, e depois disso a gente traz aqui algumas características dos ativos. Então, tem aqui as garantias, descrição de cada um deles. A princípio é isso, pessoal. Eu vou parar aqui o compartilhamento e vou ficar à disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa aparecer. Tá? Marcos, pode fazer a primeira pergunta? O cotista aqui perguntou, ele pediu para explicar para ele, dando exemplos práticos, né? Como que se dá o pagamento dos juros ou correção monetária no processo de waiver concedido agora na Assembleia do dia 1º. Né? Acho que ele está falando do circuito das Ô, João, eu estou aumentando até aqui o meu áudio. Você pode abaixo. repetir? Tá, perdão. O cotista aqui pergunta, ele pede para você dar exemplo prático, né, de como fica o pagamento de juros e correção monetária no caso dos waivers que foram concedidos na Assembleia do dia 1º. Né? Acho que ele está falando aí do CRI Circuito das Compras e do VAN, que foi concedido o waiver. Você assim, já até meio que respondeu aí na sua fala, né? Falou que durante o período de waiver não tem fluxo, né? Assim, não sei se você quer complementar alguma coisa aí. Então, o que acontece? Quando ele deixa de pagar os juros e amortização, esse valor ele é acumulado no saldo devedor, né? Então, não é que esse valor deixa de existir. No final das contas, a dívida ela vai aumentando, né, pelo valor que foi inadimplido. Então, ele tem essa carência, mas o bolo aumenta. No futuro, ele vai ter que pagar esse valor que ele deveria pagar hoje, corrigido pela taxa de correção do CRI e com os valores que foram inadimplidos. Basicamente, isso. Né? Agora, obviamente que cada um dos CRIs ele tem ali aquele fluxo, pode ter uma nuance ou outra, mas, a grosso modo, é esse. É dessa forma que normalmente funciona. Aí, João, se você quiser complementar alguma coisa também, fique à vontade.
Não, perfeito, assim, só para reforçar, né, que quando concede o waiver para amortização só, como o caso, por exemplo, aí do 3WAM, né, na verdade, assim, aí ele não paga, ele não amortiza, mas ele paga juros, né, então, na verdade, do 3WAM, do circuito das compras, né, a gente concedeu um waiver para juros e a amortização ficou para o final, então, assim, ele não vai pagar a amortização, os juros agora ele vai continuar pagando, mas ele vai pagar um percentual só do total que ele deveria estar pagando até o final de 2025, né? E a partir de 2026 ele continua pagando juros normalmente. Então, assim, os juros que ele paga a gente distribui, né? Que é o que de fato a gente distribui para o cotista, é a remuneração do CRI, que é os juros. E a Uhum. amortização, né, que é o principal da dívida, ele vai pagar tudo no final. Mas isso, a princípio, não impacta aí a distribuição. Agora, assim, eu não sei se a dúvida dele também é com relação à distribuição mensal, mas só a título de exemplo aqui, esses dois CRIs, por exemplo, no período que eles não estão pagando juros, a gente está distribuindo aí, seria como se a gente estivesse distribuindo equivalente a menos 5 centavos aí por mês. Então, voltando ao normal, né, pagando juros normalmente, acabando o período de waiver, tudo mais constante aí, a gente teria em torno de 5 a 6 centavos a mais para distribuir. Uhum. E aí, João, você foi muito assertivo aí na sua fala, porque eu falei de uma maneira geral, mas, por exemplo, o WAM realmente ele tá com carência de juros e amortização, então se enquadra melhor naquele exemplo que eu dei, né? Ou seja, se não pagou juros e amortização, vai para o final, vai acumulando para pagar futuramente. Mas no caso do circuito de compras, é, ele está pagando 60% dos juros, né? E a amortização está com ele. Então, o fluxo é um pouco diferente, né? Então ele vai ficar para pagar no futuro um pouco menos, né? E vai também ter um fluxo da operação, embora menor do que o previsto, mas vai ter um fluxo para que a gente também distribua para os nossos cotistas. Então essa diferenciação que você fez foi muito bacana. Legal. Outra pergunta aqui, estou perguntando se a gente pensa em fazer alguma nova emissão de cotas, se tem alguma previsão com relação a isso. Então, bom, a gente sempre fica atento a essas possibilidades, né? A gente gostaria efetivamente de fazer uma nova emissão, mas hoje a gente não vê viabilidade. Por quê? Porque o valor patrimonial ele está mais elevado, né, muito mais elevado do que o valor da cota sendo negociada no mercado secundário. Então, a gente precisaria de uma melhora na cotação do valor secundário significativo para que a gente consiga ir a mercado fazer uma nova emissão. Isso porque uma emissão nesse valor de mercado, acho que seria é, interpretado de uma forma muito negativa pelo mercado, né? Existe a possibilidade de diluição, etc. Então, isso a gente não quer é, 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 fazer nenhum tipo de movimento que possa ser interpretado como negativo. Obviamente que a gente está buscando aqui meios para melhorar a distribuição, meios para melhorar a percepção sobre o risco da carteira, porque nós estamos falando ali de um nível de ativos inadimplentes em torno de 12%, né, da carteira. E a gente está, assim, o restante, né, a grande maioria da carteira está seguindo o fluxo adequado de pagamentos, honrando os seus pagamentos, e a gente está com um deságio em relação ao preço de valor patrimonial muito além do que seria aceitável, mesmo se a gente entendesse que esses ativos que estão inadimplentes, eles seriam marcados a zero, né? Então a gente, mesmo assim, ainda há um deságio muito grande. Então a gente precisa de que haja uma conversão desses valores para que a gente pense em uma nova distribuição, efetivamente falando. E seria muito bom, né, se a gente conseguisse fazer uma nova emissão. Isso acho que diluiria o peso desses ativos ainda mais que estão na carteira inadimplente. E como eu falei, nós estamos buscando ativos com muito mais qualidade de crédito, de garantias, para que a gente não tenha susto na distribuição de fundo, né?
Ultimamente, os últimos ativos que nós compramos ali mais aproximadamente 60 milhões em CRIs nos últimos meses, e são CRIs que a gente acha muito bons e dão um laço muito interessante com uma rentabilidade também compatível, né, com esse momento de mercado. Então, a gente acha que com o passar do tempo, com esse movimento de nos aproximarmos dos cotistas, buscar transparência, né? Buscar melhorar a previsibilidade, melhorar a nossa comunicação, a gente acha que a tendência é melhorar essa cotação no mercado secundário, que a gente acha hoje que é uma oportunidade comprar cotas desse fundo, pensando, obviamente, assim, sempre numa recuperação no futuro, mas tendo em vista esse deságio que é, do meu ponto de vista, muito elevado entre o mercado secundário e o valor patrimonial. Nossa, o que eu te pergunta para que o fundo possa voltar a distribuir valores acima de R$ 1 por cota, precisaria a inflação subir novamente? Então, sim, né? Também a inflação ajuda, obviamente, a distribuição. Quanto maior a distribuição, o valor nominal distribuído, ele também aumenta, mas é valor nominal, né? O interessante mesmo, né, para o cotista é o ganho acima da inflação. Se a gente tem uma inflação mais baixa, a gente tem um valor que é um ganho real, né? Com a inflação mais alta, a gente tem um ganho nominal, né? Aquele valor, ele é corroído pela inflação, né, corrente. Então, assim, eu acho que R$ 1, uma inflação mais baixa, convergindo para a meta, é possível, mas eu acho que não sei se chegaria a tanto, tá? Acho que o fundo, os fundos, de uma maneira geral, a gente percebe que eles não estão entregando mais do que R$ 1, né, nas flutuações. Então, assim, a gente acha que a inflação ajudaria, mas, como volto a frisar, seria um ganho nominal, né? Eu acho que focar no ganho real seria mais interessante do que simplesmente uma percepção de que está pagando acima de R$ 1. Obviamente que se voltar a pagar acima de R$ 1, isso tem um poder de mobilizar, né, a demanda por fundos, né? Obviamente que se conseguirmos potencializar essa distribuição a esse nível, obviamente que as cotas no mercado secundário reagiriam muito bem. Perfeito. Acredito que a sua explicação aí foi bem completa, mas não tem mais perguntas, não. Acho que o pessoal está satisfeito aqui. Bom, se não tem mais perguntas, pessoal, eu gostaria mais uma vez de agradecer a participação de vocês, e falar que nós estamos aqui à disposição para o que precisarem. A gente recebe alguns e-mails, vários e-mails, né? E, à medida do possível, a gente vai respondendo a todos para que essa comunicação seja o mais assertiva possível, tá? Agradeço mais uma vez e deixo aqui um desejo de um ótimo final de semana a todos e até a próxima encontro, se Deus quiser. Um grande abraço.